professor, o que significa esse negócio de momento? O professor vai lá e fala, essa força aqui causa momento no ponto A, mas que troço é esse que te acha esse negócio? Você vai entender aqui agora, ó. Fala aí, professor Naor Salles aqui, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Bom Estudo para você. E hoje nós vamos ver sobre momento de uma força. Nós vamos aprender quando tem momento, quando acontece o momento, como que é esse momento e onde acontece o momento. E não se trata do momento de ontem, momento de agora ou momento de amanhã, não é um momento temporal, mas sim um momento relacionado à mecânica de uma situação, de um sistema de forças. E quando nós falamos mecânica, não necessariamente se trata da mecânica do carro, mas sim mecânica de movimento, mecânica de estrutura. E é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Então fica comigo até o final da aula, porque eu tenho 4 exemplos aqui tops para poder te mostrar situações que inclusive te induzem a erro. Exemplo 1, vamos colocar aqui, nós temos uma viga biapoiada, certo? Apoio da esquerda fixo, apoio da direita móvel, apoio fixo impede movimento no eixo x e y e apoio móvel impede movimento no eixo y, certo? Se você tiver dúvida em relação a isso, vai aqui na descrição dessa aula, desse vídeo, lá vai ter a playlist das dúvidas mais frequentes. Clica lá, vai ter uma explicação certinho para você de reação de apoio detalhada também, tá? Então vamos aqui, ó, nós temos o apoio fixo da esquerda A e o apoio móvel da direita B. E aí, digamos que lá nas equações de equilíbrio a gente vai fazer somatória de forças, deixa eu colocar em azul mesmo. Somatória de momento, e eu vou escolher o ponto A como referência, tá? Igual a zero. E para não perder o costume, vamos colocar aqui sentido horário positivo, tá? Professor, pode ser anti-horário? Pode. Inclusive, vai também nessa mesma playlist das dúvidas mais frequentes, tem uma aula específica explicando se tem diferença, como que funciona, e para você ver que é igual, tanto usar anti-horário e horário. Como assim é igual? É igual. Vai lá e vê, tá? Claro que depois dessa aula, fica aqui. Então nós precisamos analisar essa força em relação ao ponto A, já que eu disse que é o ponto A, se ela vai causar momento ou não. Se ela causar momento, aí nós vamos ver se é positivo ou negativo em relação ao sentido que eu adotei aqui, né, como positivo. Vamos dizer que aqui tem uma distância de 1 metro. Significaria dizer, se ele está no meio, né, e aqui tem meio metro, certo? Só a nível de mais informações para a gente começar o raciocínio. São duas, tá? A primeira condição para que haja momento, a linha de ação da força que nós estamos analisando, ela precisa formar 90 graus em relação à linha onde se encontra o ponto analisado. Então vamos pensar aqui, ó, onde que está a linha de ação da força 1? É aqui, ó, certo? É Y, tá? Tem que colocar aqui, ó, linha de ação da força 1 é Y, tá claro? Tranquilo, né? Essa linha de ação da força analisada precisa formar um ângulo de 90 graus com a linha onde se encontra o ponto A. Bom, analisando só o ponto A, falhou o microfone não, tranquilo, né? Analisando o ponto A, bati a mão no fio aqui, nós temos 2 eixos. Aqui onde está o ponto A, nós podemos considerar um eixo Y, nós podemos considerar um eixo X, certo? X e Y. Isso do ponto A. E agora? Analisa os dois. Até você entender de forma clara, analisa os dois. Ó. Essa linha de ação da força 1 forma um ângulo de 90 graus em relação à linha Y, onde encontra o ponto A? Não. São 2 linhas paralelas. E segundo a teoria da geometria, 2 linhas paralelas não vão se encontrar nunca, quanto mais tem um ângulo entre elas, né? Então não formam um ângulo de 90 graus da linha de ação da força 1 em relação à linha Y onde se encontra o ponto A. Porém, o ponto A tem um outro eixo onde ele está, que é o eixo X. E aí sim, olha só, vamos aqui, ó, vamos arriscar, ó. Vou colocar aqui um ângulo de 90 graus, certo? Simbologia de ângulo de 90 graus. Opa, formou, ó, um ângulo de 90 graus em relação à linha de ação da força analisada com a linha X, que é onde se encontra o ponto A. Pronto! Essa condição, então, está estabelecida, que é a formação de 90 graus em relação à linha de ação da força 1 analisada com a linha de ação, a linha onde se encontra o ponto analisado. Essa daí, ó,
Beleza, só que isso não garante ainda que tenha momento, precisa da segunda condição, as duas condições precisam estar juntas. E qual que é a segunda condição? A segunda condição é que haja distância, precisa haver distância entre a linha de ação da força analisada até o ponto A. Então, onde é a nossa linha de ação da força 1? É esse Y aqui que nós já desenhamos, certo? Ó, essa linha Y aqui. Tem distância desse eixo, né, essa linha de ação da força 1 até o ponto que nós estamos analisando, que é o A, somatório de momento no ponto A, tem aqui, ó, essa distância aqui, ó. Nós tínhamos 1 metro de um apoio ao outro e nós tínhamos aqui que é meio metro da força até o ponto. Então tem distância. Então essa força causa momento. Só que tem um problema. Olhar essa força aqui, imaginar essas duas condições que eu dei para você é tranquilo. Só que tem outras situações, inclusive são os outros exemplos aqui, que tendem a causar confusão. Vamos para o próximo exemplo? Fica aqui comigo para você não ter mais problema com isso, tá? Porque se você sair da aula agora, possivelmente daqui a algum tempo, quando você tirar uma nota baixa na prova, você vai vir me procurar aqui de novo. Então já assiste aqui até o final logo, já mata esse problema de uma vez só. Segundo exemplo, nosso ponto A está aqui, nosso ponto B está aqui. Nós estamos fazendo somatória de momento no ponto A, né? Então, em relação a esse ponto aqui, vou aumentar esse ponto aqui para ficar mais visível, didaticamente falando para nós e para você. E a primeira condição, se você anotou aí ou memorizou, é que a linha de ação da força analisada, então vamos colocar aqui uma linha de ação da força analisada, ó, F1, beleza? Desenhei aqui uma linha de ação, Y, ok? Essa linha de ação da força analisada precisa necessariamente formar um ângulo de 90 graus em relação à linha onde se encontra o ponto analisado, que é o ponto A aqui, continua sendo o ponto. Vou usar o ponto A para todos os nossos exemplos, beleza? Nós vamos encontrar então aqui, ó, um eixo X para o ponto A, né? Agora sim, ó, nós temos sim um ângulo de 90 graus. Que formado em relação né, à linha de ação da força analisada com a linha onde se encontra o ponto A. Formou 90 graus, beleza? Tranquilo, só que a segunda condição, lembra qual é a segunda condição? A segunda condição é que haja distância entre a linha de ação da força analisada até o ponto analisado. Agora complicou, porque a nossa linha de ação é Y. Está aqui. E o nosso ponto analisado está aqui também. Então não tem distância. Não tem momento então, já que essa condição não foi estabelecida. As duas condições, a formação do ângulo de 90 graus e a distância, precisam ser consideradas, precisam ser estabelecidas. Precisa haver isso daí. Se uma delas falhar, no caso aqui falhou a distância, professor, não entendi que não tem distância. Poxa, pensa aqui comigo, ó, vamos traçar uma linha. Traça uma linha. Traça uma linha no eixo de ação da força analisada. Ó, tracei aqui, ó. Beleza? Agora, traça as duas linhas onde se encontra o ponto A. Ó, vamos traçar aqui, ó, X. Vamos traçar aqui Y também. O ponto ficou no mesmo lugar de onde está sendo aplicada a força. Não tem distância, tá em cima, está no mesmo lugar, no mesmo ponto. Então não tem momento. Observa o exemplo 3. Ó, então nós temos o ponto A aqui, ó, deixa eu até aumentar ele aqui. Aí esse ponto A vem do que? Nós estamos fazendo análise de somatória no ponto A, certo? Então tá aqui o ponto A. E aí nós temos uma força aplicada aqui, ó, na mesma linha, no mesmo eixo do ponto A. Aí você já pode pensar o seguinte, professor, já percebi que ali tem distância da força 1 até o ponto A, hein? Será? Vamos para a primeira condição primeiro, para depois a gente chegar nessa segunda condição. A primeira condição é que haja um ângulo de 90 graus da linha de ação da força analisada em relação à linha onde está o ponto A. Então vamos desenhar, ponto A é aqui, não é? Vamos desenhar as duas linhas dele? Vamos, ó, linha X e linha Y, ok? X e Y, está desenhado lá. Agora essa força precisa formar um ângulo de 90 graus em relação a uma dessas linhas aí. A gente traçar aqui um ângulo, né? Aqui a gente conecta um ângulo da força com a linha, da força com a linha, e aqui da força com a linha. Ups, deu 180 graus. Então a primeira condição aqui já não é estabelecida. Não forma um ângulo de 90 graus da linha de ação da força analisada em relação à linha onde está o ponto A. É a mesma linha, não forma,
não tem ângulo de 90 graus ali, tá? É o mesmo sentido, a mesma linha. Entendeu? Né? Entendeu? E a segunda condição, professor? A segunda condição acho que sim, porque a força 1 está aplicada aqui e o ponto A está aqui, ó. Olha só a distância. Só que não. Sabe por quê? Lembra que eu disse que a distância precisa ser entre o eixo de ação da força aplicada em relação ao ponto, em relação ao eixo do ponto que seja. Então vou até apagar esse ponto aqui para não confundir você, ó. Então tá aqui a nossa força 1. Qual que é o eixo de ação dessa força 1 analisada? É esse eixo X aqui, ó. Certo? Esse eixo aqui é o eixo de ação da força 1. E qual que é o eixo que concorda aqui? Qual que é o eixo que está conectado? Onde está o ponto A aqui? O ponto A está aqui, ó. Né? E aí, tem distância do eixo onde está sendo aplicada a força 1 e o ponto? Não, porque está em cima. A força 1, o eixo de aplicação da força 1 está em cima, está no mesmo eixo do ponto A analisado, então não tem distância. Repara que aqui no exemplo 1, o eixo de ação da força 1 tem distância em relação a onde está o ponto A. O eixo está aqui e o ponto A está lá, então tem essa distância. No exemplo 2, o eixo de ação da força 1 está aqui, ó, em cima do ponto também, então não tem momento. E no exemplo 3, o eixo de ação da força 1 está em cima do eixo também do ponto analisado, então também não tem momento. Agora vem a parte mais complexa. Se você ficou até aqui, tá? Fica aí só mais um pouquinho, porque essa é a parte mais complexa. E é a responsável por grande parte, inclusive eu tomei tinta pra caramba disso aqui também. Nossa, mecânica aplicada pra mim. Por isso que eu tô ensinando, porque eu errei tanto, levei tanta porretada, que eu tive que desenvolver uma metodologia para ficar fácil para mim. E aí, ficando fácil para mim, acabei tendo a curiosidade de ensinar para outras pessoas também. E tem dado bastante certo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Exemplo 4, né? Ponto A e ponto B. Qual que é a primeira condição? A primeira condição não é que a linha de ação da força analisada precisa formar o ângulo de 90 graus em relação à linha onde está o ponto analisado. O ponto analisado está aqui, né? Então nós temos uma linha de ação aqui do ponto A, X. Tá? E aqui eu vou te falar de duas maneiras diferentes, uma coisa muito importante que você precisa entender. Quando nós fazemos somatória de forças, né, equações de equilíbrio, as equações de equilíbrio existem para a gente poder conseguir encontrar o sentido e o valor das reações de apoio, seja ela qual configuração for, certo? Então, somatória, equilíbrio dos corpos rígidos, equilíbrio das forças ou equações de equilíbrio servem para a gente encontrar o valor e o sentido das reações de apoio. E para a gente conseguir fazer isso daí, nós precisamos fazer somatória de forças em X, em Y, somatória de momento. Então nós precisamos fazer, ó, somatória de forças em X igual a zero, ou seja, todas as ações e reações em X precisam ser igual a zero, e estar igual a zero significa que está em equilíbrio, e é por isso que o teto não cai na nossa cabeça, porque está em equilíbrio. Presta bem atenção nesse negócio aqui, porque esse troço aqui pode ferrar com a sua vida aí no estudo técnico, no estudo da engenharia, tá? Tanto na sua prova quanto na prática. Presta atenção, é uma vez só que você precisa assistir isso daqui e você vai entender para sempre. E nós precisamos também fazer somatória, isso para as equações de equilíbrio, tá? Somatória de forças em Y igual a zero, que significa o quê? Que todas as ações e reações em Y de qualquer sistema de forças, seja ele qual for, que esses sistemas de forças representam situações reais, como por exemplo a sua casa, o teto, as paredes e as lajes da sua casa, as vigas, podem ser transformadas em um sistema de forças assim, tá? Então precisam ser anuladas as ações e as forças em Y também para que o sistema fique em equilíbrio. E aí nós precisamos também calcular a somatória de momento em relação a um ponto, né? Precisa ser igual a zero também. Só que para a gente fazer cálculo de somatória de momento, todas as interações, né, de forças, seja ação ou reação, precisam estar ou no eixo Y, ou no eixo X, ou no eixo Y. XY, 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 XY. Põe na sua cabeça, XY. É a cruz, o XY. Se não tiver em XY, precisa transformar em XY. Se não tiver em XY, precisa ser transformado em XY. Lembra disso? Que é o exemplo dessa força 1. Essa força 1 está aplicada a um ângulo, vou colocar aqui, ó, um ângulo de 45 graus.
ela está a 45 graus em relação ao eixo X, tá? X. E agora, errou? Não. É só a gente transformar essa força 1 em componentes no eixo X e no eixo Y. É por isso que a gente faz decomposição de forças. Então, toda vez que você for fazer equações de equilíbrio, for fazer somatória de forças em X e Y, se você analisar seu sistema e tiver uma força em ângulo, ou várias, se forem várias, uma por uma você vai ter que fazer decomposição de forças dela. Isso daqui, por exemplo, aí a gente usaria lá da trigonometria, socatona, seno igual a do posto de hipotenusa, enfim, você tem que fazer esses cálculos aí. Se você não sabe ou não tem clareza sobre esses cálculos aí, aqui também na playlist desse vídeo, na descrição desse vídeo tem uma playlist que explica, que ensina detalhadamente como você fazer essa decomposição de forças de uma forma que você nunca mais vai esquecer, tá? Então assiste aí depois dessa aula. Então digamos que aqui você já foi lá, assistiu essa aula, fez a decomposição, aprendeu como que faz, fez a decomposição de forças aqui de F1, e aí você encontrou uma componente em X e encontrou uma componente em Y. Então vou colocar aqui, ó, F1X e F1Y, tá? Já que eu decompus, né, significa que eu transformei, eu encontrei essa força F1, quanto que ela representa em X e quanto que ela representa em Y. Professor, eu não entendi esse negócio direito não. Tem aula específica lá, mas só para não deixar você sair daqui com dúvida nenhuma. Vamos imaginar o seguinte, você nunca mais vai ter essa dúvida, ó. Presta atenção comigo. Imagina que esse livro aqui, ó, imagina que ele forma uma linha aqui, certo? A linha no eixo X, tá? Vem cá, uma linha. E aí eu tenho esquece a força ali agora, imagina uma carga aqui, ó, um peso. Meu apagador agora é um peso, uma carga aqui. Se eu aplicar uma força, ó, presta bem atenção. Se eu aplicar uma força perfeitamente em Y, vai tender a empurrar esse apagador, né, esse carregamento, esse peso, esse objeto para baixo, certo? Não vai movimentar ele assim, ó, por quê? Porque minha força está aplicada para baixo, pô, certo? Ao passo que, se eu aplicar uma força aqui, ó, em X, tá? Y, X, X, Y, ok? Se eu aplicar uma força em X, vai empurrar esse objeto para frente, ok? Ó, tá aqui, ó, apliquei uma força em X. Vai empurrar. Agora, aqui vem a sacada, vem o pulo da onça, aqui o pulo do gato, hein? Se a gente aplicar uma força em ângulo, vamos supor aqui, ó, vou simular aqui 45 graus mais ou menos. Se eu aplicar uma força aqui, o que você acha que vai acontecer? Vai acontecer duas coisas. Vai acontecer de empurrar esse objeto para frente. Por quê? Porque essa força, embora esteja em ângulo, tem uma componente dela em X. Só que também vai aumentar o atrito, por quê? Porque parte dessa força aqui do meu dedo também está empurrando para baixo, ao mesmo tempo que empurra para baixo, empurra para frente, entendeu? Então a força que eu estou aplicando aqui no meu ângulo tem uma correspondente, tem uma componente em X e representa também uma componente em Y. Essa que é a ideia, é o que acontece aqui, ó. Se nós temos uma força em ângulo, nós temos que fazer o cálculo de trigonometria, usando lá seno, cosseno e tangente, para encontrar qual que é a correspondente dessa força em X e qual que é a correspondente dessa força em Y. Fazendo isso, a gente encontra o valor em X e o valor em Y. Agora sim nós podemos fazer somatória de forças em X, somatória de forças em Y e somatória de momento. Por quê? Momento, nós também analisamos forças pontuais nos eixos X ou Y. Tanto é que se aparecer lá um sistema de forças onde tenha um carregamento, tá? Um carregamento com um módulo qualquer lá, você precisa necessariamente transformar esse carregamento aqui em uma força pontual. Se for, professor, e se for um carregamento, fique aqui comigo, presta atenção. Uma aula que nessa daqui você não vai encontrar na sala de aula aí, porque não tem tempo lá para poder abordar tantos detalhes assim. Então se liga aí. Professor, e se for um carregamento triangular? E aí, como é que eu vou fazer? Tem uma fórmula também para você transformar esse carregamento triangular em uma força pontual, porque precisa ser força pontual. E mais do que isso, estar no eixo X ou Y para ser analisada nas somatórias de forças lá nas suas equações de equilíbrio, para poder encontrar as reações de apoio, que é o fundamento básico para os seus cálculos, os seus projetos estruturais. Beleza? Professor, nem sei o que é esse projeto estrutural ainda, vai chegar lá. Vai chegar o momento no seu treinamento aí, no seu curso.
ok? Então agora que nós encontramos x e y, que são os componentes dessa força F1, agora nós precisamos analisar cada uma dessas componentes para colocar na somatória de momento. Eu preciso ver se essa componente F1x provoca momento e preciso ver se essa componente F1y provoca momento. Então vamos analisar, ó. Nosso ponto A está aqui, que é o ponto A da somatória de momento no ponto A, certo? Essa força F1x, que é a componente de F1 aplicada em 40 graus, vai causar momento? Bom, vamos ver. Ela forma um ângulo de 90 graus em relação ao eixo onde está o ponto analisado? Não, porque ela está aqui, ó, no mesmo eixo do ponto A. O ponto A se encontra no eixo x e essa componente F1x se encontra no ponto x. Então, seria a mesma coisa que formar um ângulo de 180 graus. A primeira condição não é atendida. E a segunda condição, que é haver distância entre o eixo de ação da força analisada em relação ao eixo onde está o ponto analisado. Também não, porque o eixo de ação da força analisada é o eixo x, e o eixo x também é onde está o ponto A. Então essa força 1 não causa momento. E a força F1y? Essa força F1y, olha só que interessante, ela forma um ângulo de 90 graus em relação à linha ao eixo onde está o ponto analisado. O ponto analisado é esse daqui, certo? Então ele tem um eixo x, ok? Então esse eixo x chega até aqui, ó, até o infinito e avante. E a linha de ação da força Fy, né, F1y, está aqui, ó, y. Então nós temos um ângulo de 90 graus formado ali. E aí a segunda condição é que haja distância entre a linha de ação do eixo onde está a força analisada em relação à linha onde está o ponto A. O ponto A ele não tem aqui, ó, x e y, até coloquei aqui, ó, y. Então agora pensa comigo, a força de ação do eixo y não é esse daqui? A força do eixo y está aplicada nesse eixo aqui que é o y? Então, ó, tem distância, linha de ação da força F1y e linha de ação onde está o ponto A. Tem distância, ó. Eu não sei que distância que eu não coloquei aqui, mas a distância x tem distância. Então, a força F1y causa momento. Se você gostou da explicação dedicada que eu tive aqui para você, detalhada, passo a passo, poxa, se inscreve aí com o sininho ativado e deixa seu like para incentivar o canal e ajudar a gente reerguer o canal, né, já que o outro foi deletado, para a gente poder alcançar aí as outras pessoas que também acompanhavam esse conteúdo. Te vejo na próxima aula, um grande abraço e bom estudo!